Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 9 de fevereiro de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos esta obra aqui. O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec, essa obra maravilhosa. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso, questão 785. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer por todas as bênçãos que nós temos recebido ao longo dessa nossa caminhada, nessa reencarnação. Que o Pai nos fortaleça, que o Pai nos dê ombros fortes para cada um de nós cumprirmos com a nossa missão, que nós possamos nos empenhar ao máximo na busca pela nossa transformação moral, mas também vamos pedir a Deus que abençoe os nossos irmãos que se encontram nesse momento muito necessitados, passando por dores acerbas, que estejam em desequilíbrio, doentes, que todas as famílias possam ser fortalecidas e abençoadas. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos nosso estudo de O Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. Vou repetir mais uma vez. Quem puder pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, por favor, pegue, abra no capítulo 11, Amar o Próximo com a si mesmo, item 11, que trata do o egoísmo. Bem, vamos começar o estudo de O Livro dos Espíritos. Questão 785. Kardec pergunta aos espíritos: qual o maior obstáculo ao progresso? Os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Esses são os maiores obstáculos ao progresso. Refiro-me ao progresso moral, diz o amigo espiritual, né? Porquanto o intelectual se efetua sempre. Esse livro foi publicado em 1857, a primeira edição, a segunda em 1860. E Kardec já alertava para isso, que o progresso intelectual vai muito bem, obrigado. Olha a nossa situação hoje em 2026, século XXI. Progresso intelectual, muito bem, obrigado. A tecnologia vai de vento em popa, mas o progresso moral ainda está claudicante. Então, o que ele diz aqui? À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, né? Que vícios? Orgulho e egoísmo. Então, o que ele diz aqui? Parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Porque ele diz que o orgulho e o egoísmo são vícios, vícios terríveis, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porque também tem o seguinte: como o progresso intelectual, né, avança, os homens começam a fazer pesquisas. E, ao mesmo tempo, essas pesquisas também podem trazer o bem. É certo que a gente sabe que muitas vezes essas pesquisas também nascem o mal, mas também nascem o bem.
Curta, porém, é a duração desse estado de coisas. Ele está dizendo que esse estado de coisas que nós estamos vivendo, aonde o progresso intelectual vem avançando muito e trazendo muita dor e sofrimento, ele diz que isso também tem uma duração curta, que mudará a proporção que o homem compreende melhor, que além daqui o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior, infinitamente mais duradoura. Então, ele está dizendo aqui para a gente que a gente, às vezes, diz assim: Nossa Senhora, a coisa está muito feia, a coisa está muito esquisita, cada dia uma coisa horrorosa acontecendo no país. Hoje mesmo eu li uma matéria no Facebook que, às vezes, a gente diz assim: Meu Deus, a gente dá 5 passos para frente, parece que dá 10 para trás. Que foi feita uma pesquisa em Santa Catarina, parece que é Santa Catarina, né? E que eles descobriram que em Santa Catarina existem 365 células nazistas. Gente, 365 células nazistas. Sem contar o Rio Grande do Sul. O segundo lugar com mais células nazistas é São Paulo. Mas imagina a gente falar em células nazistas. Não é? Que coisa! No Brasil. E aí a gente diz: Meu Deus do céu. Mas aqui ele deixa claro o seguinte: o que parece para a gente que isso é uma coisa que parece que não vai acabar, ele está dizendo: não, curta, porém, a duração desses estados de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além do que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior, infinitamente mais duradoura. Então, não vamos esquecer que a gente está no processo de transição, não é? E nós estudamos semana passada, né, uma mensagem que diz que chega um momento que Deus dá como se fosse uma sacudida. E aí as coisas vão mudando. E é aquele velho ditado, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Porque não pode continuar essa situação. Eu vou agora dar uma lidinha, vocês não precisam ir lá, não. Aí na frente, para não complicar um pouquinho, porque às vezes fica difícil para algumas pessoas, que é no item 913, aí no Livro dos Espíritos, que trata do egoísmo. Deixa, quem for lá olhar, deixa o marcador da 785, que eu vou voltar para 785. Eu só vou dar uma lida do 913. Quando ele diz assim, é uma pergunta que Kardec faz. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos dizem assim, olha a resposta deles, como é interessante. Temo-lo dito muitas vezes. Olha o que ele está dizendo aqui. Está dizendo para Kardec aqui. Eu já falei isso para vocês muitas vezes. Então tá aqui, ó. Temo-lo dito muitas vezes. O egoísmo. Qual o vício? Por isso que ele falou aqui na 785. Ele disse assim: parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Que vícios? Orgulho e egoísmo. Aí ele diz aqui: olha a pergunta de Kardec. Kardec ratificando o que ele falou lá, que o orgulho e o egoísmo são vícios. Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar radical? E eles dizem: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então, o mal que a gente vive hoje, todo ele deriva de onde? Do egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de
todos há egoísmo. Então, ele diz: no fundo de todos os vícios há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhes houver destruído a causa. Então, ele está mostrando para a gente aqui que é necessário combater esse egoísmo, mas que a gente não vai acabar com ele enquanto a gente não atacar a causa, esse mal pela raiz. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Nessa causa, nessa raiz que gera o egoísmo. Quem quiser desde esta vida, quer dizer, quem quiser desde esta reencarnação que estivermos vivendo agora, e aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar, arrancar, eliminar do seu coração, deve expurgar o seu coração, quer dizer, arrancar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Então, ele está dando um alerta para todas as pessoas que lerem esse livro dos Espíritos, em qualquer época, entendeu? Para quem leu a época dele, para quem leu dos anos 20, 30, 40, para quem está lendo agora, para quem lê daqui a 10 anos. É o que ele está dizendo. Quem quiser, desde esta vida, desde o momento que você está lendo essa mensagem, se aproximar da perfeição moral, lembra da caminhada da primeira milha e segunda milha? Esse é um estudo que nós estamos fazendo quarta-feira, do livro Sermão do Monte, sempre quarta-feira, 19h40. A perfeição moral está na segunda milha, né? Quando a gente conseguir caminhar a segunda milha. Então, se você quer chegar lá, comece a tentar arrancar esse vício esse vício que é o egoísmo do seu coração. Porque ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. O egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Nenhuma qualidade vai conseguir florescer totalmente se o egoísmo estiver no meio dela. É o que ele está dizendo aí. Agora eu vou voltar para a questão que eu pedi para vocês deixarem marcada. 785. Vamos voltar para 785. Mas antes de continuar a leitura da 785, nós vamos pegar o Evangelho, capítulo 11, item 11. Primeiro vocês voltem para 785, que ainda tem a nota de Kardec, que eu vou ler depois. Mas vamos pegar o Evangelho. Denise, você está com o Evangelho aí, no capítulo 11, item 11? Lê para a gente aí o item 11, o egoísmo. Lê devagarzinho, porque o Evangelho merece ser lido devagar, né? Para a gente compreender bem o que os amigos espirituais estão dizendo. O egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tá ouvindo bem? Perfeito. Tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças com sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho,
é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Pode Continua? continuar. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, pois quando o primeiro, o justo, vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, para o que cumpre que primeiramente o expilais dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Olha de quem é a mensagem. Emmanuel. Não, fez parte da codificação. Então, vejam como as mensagens dirigidas, e ele diz aqui, né? Ele fala aqui: cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé. Quem são os novos apóstolos da fé? Somos nós, os trabalhadores de última hora, né? Somos nós. Então, ele diz aqui: cabem a nós, né? A nós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem. Então, quem trouxe essas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro, são os espíritos superiores. E estão nos esclarecendo. O dever de extirpar esse mal cabe a nós, que estamos recebendo essa graça, o encargo de extirpar esse mal. Primeiro de nós mesmos, né? Que a gente diz, pode deixar comigo que eu vou para a rua, vou acabar com o egoísmo dos outros. Não, é primeiro aqui, dentro de nós. Esse é o primeiro trabalho. Agora eu vou voltar para 785, que eu estava estudando, porque tem uma nota de Kardec nessa questão, né? Que diz assim: há duas espécies de progresso. 785, nota de Kardec. Há duas espécies de progresso, que uma à outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Então, infelizmente, ainda na atualidade, essas duas espécies de progresso ainda não caminham lado a lado. Entre os povos civilizados, o primeiro, que é o progresso intelectual, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Ele está dizendo aqui do século XIX, 1857, 1860. Mas a gente sabe que no século XX, século XXI, o progresso intelectual continua, não é? Recebendo todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu, lá na época de Kardec, um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Então, ele diz: o progresso intelectual, lá em 1857, chegou a um ponto que até aquele momento ainda não tinha chegado. E a gente pode dizer
que em 2025, 2026, o progresso intelectual chegou a um ponto que até então ainda não tinha chegado. Olha aí, coisas extraordinárias, né? Aí eles aqui, muito falta para que o segundo progresso moral, muito falta para que o segundo, naquela época, e a gente falando de hoje ainda, se ache do mesmo nível. Vamos analisar o mundo que a gente está vivendo. Ainda não falta muita coisa para o progresso moral chegar no nível do intelectual? Como falta? Como falta ainda, né? Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje, esquece a época de Kardec, vamos pensar da época de hoje, né? Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado, claro. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Porque a predileção pelo progresso intelectual é sempre maior. Por que será impossível que entre o século XIX e o século XXIV, agora ele nos encaixa, haja a esse respeito tanta diferença quanto o século XIX? Que a gente analisa. Por que entre o século XIX e o XXIV há tanta diferença, haja esse respeito, tanta diferença, quanto entre o século XIV e o XIX? Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo. Seria absurdo. Ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Então, duvidar fora pretender que a humanidade está no auge da perfeição. Claro que não estamos no auge da perfeição, né? Não estamos. O que seria absurdo. Ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Nós somos perfectíveis. Quer dizer, estamos caminhando para a perfeição. Todo esse progresso intelectual mostra isso. Não vamos esquecer o progresso moral que a gente tem alcançado. Já alcançamos algum progresso moral, né? E até um progresso moral, a gente vai dizer, relevante, mas estamos longe da perfeição. Mas que entre. Porque, como ele disse, no nosso século atual, há muito mais avanço moral do que lá do século XIV, XV, XVI. Mas ainda não é satisfatório. Olha o que a gente está vendo por aí, né? Cada dia uma guerra nova, um bombardeio novo. Como eu falei para vocês, uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, foi essa semana, um instituto aí, que lá em Santa Catarina tem 365, 368 células nazistas. Só em Santa Catarina. É o estado do Brasil com mais células nazistas. O segundo é São Paulo. Pelo amor de Deus, né? Então, a gente ainda está longe dessa perfeição. Mas já estamos em situação bem melhor. Nesse livro aqui de Joana de Ângeles, chamado Leis Morais da Vida, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, a mentora, no capítulo 37, Diante do Progresso, Leis Morais da Vida, capítulo 37. Não precisa vocês pegarem, não, tá, gente? Que eu vou ler só um pedaço. Ela diz assim: sem o equilíbrio das duas asas. Que asas são essas? Asas da moral e do intelectual. Sem o equilíbrio das duas asas, a ave não consegue voar,
planeando nas alturas. Então, quando a gente vê um passarinho, uma ave caída, né? Às vezes com uma asa machucada, a gente sabe que aquela ave, se não for tratada, ela vai morrer, porque ela não vai conseguir mais alçar altos voos, não é verdade? Então, ele diz aqui, sem o equilíbrio das duas asas. Está comparando esse progresso moral e intelectual. A ave não consegue voar planando nas alturas. Amor e conhecimento. Amor, progresso moral. Conhecimento, progresso intelectual. São as asas harmoniosas para o progresso do homem e dos povos. Progresso que, não obstante, quer dizer, que, apesar das paixões nefastas, ainda predominantes da natureza animal do homem, será impossível de ser alcançado. Então, se o amor e conhecimento não estiver caminhando lado a lado, nós não vamos conseguir, né, esse progresso verdadeiro. Inexoravelmente, o homem avança. Quer dizer, mesmo que alguns queiram barrar o progresso, o homem avança. E sem apelação crescem as sociedades na direção da felicidade. Porque é da lei que o espírito jamais retrocede. É da lei. Por mais que muitos tentem deter a composição, vamos dizer, o trem, né, do progresso, é impossível deter. Progredindo sempre com ele a sociedade humana, representada pelas nações, evoluindo sem pensar, sem cessar. Então, a gente até tenta, mas não vai conseguir. Pode até atrasar um pouco, mas deter não. Ah, deter não. E aquela coisa, né? Se a gente insistir, aí vem aquelas revoluções, né? Que Deus sempre estabelece para dar agitada, para mudar o panorama. E aí a coisa fica meio complicada. Então, vamos agora entrar na questão 786 de O Livro dos Espíritos. 786. Povos degenerados. 786. Aí Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos, são os abalos que Deus envia, proporciona, quando esse progresso está muito lento. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Aí os espíritos respondem: quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas, olha aí a conjunção adversativa, mas, enquanto esta casa não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Eu me lembro aqui de uma coisa da minha infância, que meu pai adorava fazer obra. Então, às vezes, a gente morava numa casa, aí meu pai resolvia vender essa casa. Né? Por algum motivo, para a gente mudar de bairro, para ir para um bairro melhor, né? Ele adorava, ele não gostava de comprar casa pronta, ele gostava de fazer. Então, ele comprava o terreno. Aí começava a construir a casa. Mas antes que a casa ficasse totalmente pronta,
Ele dizia assim: ah, não vamos ficar, porque a gente vendia a nossa casa, ele alugava uma casa. A gente ia morar na casa de aluguel. Aí ele começava a construir a casa. Quando a casa estava em pé, mas as paredes ainda estavam com tijolos, ainda não tinha sido embolsada. Ele dizia assim: vamos mudar, vamos morar lá da casa. Eu disse, ah, pai, mas não está embolsado. Não, vamos assim, vamos parar de pagar aluguel. Com o dinheiro do aluguel, a gente vai terminando a casa. Aí a gente ia morar numa casa que ainda não estava totalmente pronta. Eu pergunto, o viver nessa casa era o mesmo que o viver numa casa já pronta? Claro que não. As paredes não eram embolsadas ainda, as paredes não tinham sido emassadas ainda, não tinham sido pintadas, os lustres eram adaptados, né? O banheiro ainda não era ladrilhado, o piso do chão ainda era aquele cimento grosso, a pia, a cozinha era improvisada, mas minha mãe adorava essas coisas. Minha mãe era parceira do meu pai nesse negócio. Nunca vi duas pessoas amarem tanto uma obra. Eu detesto, acho que é trauma, porque a minha vida toda foi casa com obra. Eu tenho trauma de obra. Minha mãe, até hoje, aos 93 anos, ela de vez em quando inventa fazer uma obra lá na casa dela. Denise sabe. Ah, vou pintar a casa, vou consertar esse muro, vou fazer esse murinho aqui. Ela adora uma obra. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus. Ela adora. O Sidney, marido da Márcia, era o pedreiro dela dos últimos tempos, lá, indo lá para fazer as obras dela. Ela adora isso. Então, enquanto a casa não está pronta, você vive numa confusão. As coisas ainda entulhadas, porque você não pode ainda montar um móvel, um guarda-roupa num piso que não está nivelado, porque o guarda-roupa fica torto, aí suas coisas ficam tudo enfiadas dentro de caixa, até que se faça o piso, para poder depois armar o armário. Entendeu? Esse tipo de coisa. Quem já fez obra dentro de casa sabe do que eu estou falando. Então, ele está dizendo aqui: enquanto a tua casa não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Aí tem uma notinha aqui de Kardec. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas o casebre. Tornando-te rico, deixaste o casebre para habitar o palácio. Então, pobre diabo como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Claro, o teu casebre que você abandonou para morar no palácio vai virar um palácio para quem morava na rua. Não é verdade? O que para você era lixo, para alguém vai ser muito útil. Tem até um ditado popular que fala isso. Aquilo que para você não presta, para alguém vai ser muito útil. Aí ele diz aqui: pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Então, olha aí. Aprende que os espíritos que, encarnado, constituem presente o povo degenerado, não são os que o constituíam ao tempo de seu esplendor. Os de então, os do esplendor, tendo se adiantado, passarão para habitações mais perfeitas e progrediram. Quer dizer, nós estamos aqui. Nós somos os pobres coitados que morávamos nas ruas. Recebemos um planeta de provas e expiações, que é um espetáculo, né? Mas para aquele povo que avançou e que hoje está nos planetas
mais perfeitos, a terra é o casebre que eles deixaram para trás. Entendeu? Aqueles povos que hoje estão nesses planetas, né? Que a gente sonha que a Terra vai passar para um planeta, ou melhor, vai evoluir, né? Então, aquele pessoal que avançou, que progrediu e está em outros patamares e que passaram por aqui, pergunta para eles se eles querem voltar para cá. Não. Então, a Terra, entre aspas, é o casebre que foi abandonado por aqueles que deram salto de qualidade. Agora, quem chegou aqui na Terra era o morador de rua, era o sem-teto, que quando chegou aqui disse assim: nossa, que espetáculo! Para nós, a Terra é um espetáculo, porque a gente veio de, ó, nós já não falamos, aqui estudamos, somos espíritos em processo de evolução, que no próprio livro dos Espíritos, os amigos dizem que grande parte da população que habita o planeta Terra vem de outros orbes, somos extraterrestres, viajantes, que ele até diz, ele ainda diz assim, para não generalizar, pode até ser que tenha algum espírito que tenha sido criado aqui na Terra, mas ó, é exceção da exceção. A maioria vem de outros orbes mais atrasados. Mais atrasados. E quando foram mandados para a Terra, quando chegaram aqui, e que esplendor! Que esplendor! Mas para quem foi embora, saiu daqui, foi embora, e hoje está num planeta mais elevado, quando olha para a Terra, é o casebre. Entendeu? Porque está evoluindo. Então, quem está dizendo assim, esses que foram embora por quê? Porque ganharam o direito a isso, não precisam mais viver no planeta de provas e expiações, estão hoje vivendo no mundo de regeneração. É o que ele diz aqui. Tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, nós, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Um dia, a gente vai deixar a Terra. Vai para planetas mais elevados. Aí a Terra vai ser a casa velha, que a gente não quer mais viver. Mas outros chegarão aqui com o riso daqui até aqui, porque vem de mundos muito mais difíceis. Percebeu o que ele está a pergunta de Kardec, a resposta? Que ele diz aqui, Kardec pergunta, poxa, mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde está o progresso? Só que esse povo, tá, que sofreu abalos, eles progrediram e foram embora. Não são os mesmos que estão chegando aqui. E detalhe, a gente sabe que muitos espíritos estão chegando hoje aqui. Muitos estão chegando. Alguns chegam para ajudar quem está aqui a avançar, mas outros chegam aqui numa situação complicada. E a gente está vendo isso. Por que tanto dentro da doutrina espírita a gente chama atenção para a questão da evangelização da criança? A gente não está escutando falar muito nisso, da necessidade da evangelização? Gente, dá uma olhadinha no que anda acontecendo por aí, em atos, em atitudes de crianças e jovens.
Coisas terríveis, não é? A gente não está vendo? Quem serão esses espíritos que estão agindo aí de forma bárbara, fazendo coisas que nos deixam assustados? Não é assim que a gente está vendo? Crianças, adolescentes, com atitudes que você diz assim, meu Deus, totalmente sem empatia. Quem são esses espíritos? É só para a gente refletir. Vamos agora à questão 787. Não, aí Kardec pergunta: não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Quer dizer, não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Não há raças que combatem o progresso? E aí os espíritos dizem: mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Todos os dias eles vão travando guerras, eles vão se digladiando todos os dias. E um monte deles morre. Eles são avessos ao progresso. E isso faz com que eles entrem em choque. E eles vão se aniquilando. Vão se aniquilando. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Essas raças avessas ao progresso. Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Todo mundo vai chegar lá. Porque, como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes. Está lá na 115. A cada um desses espíritos, Deus deu determinada missão, com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente, quer dizer, aos poucos, de acordo com a evolução de cada um, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, por mais atrasados, rebeldes, orgulhosos, vaidosos, egoístas que sejam, todos chegarão ao ápice da pirâmide. Todos serão espíritos puros. Porque Deus nos criou assim, como está escrito na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Mas deu para cada um livre-arbítrio e disse: vão. Então, a cada um ele deu uma missão. E essa missão ele nos deu para nos esclarecer. E para que a gente chegue, pelo nosso próprio esforço, progressivamente à perfeição. Mas como é que eu vou chegar a essa perfeição? Pelo conhecimento da verdade. Né? Para que nós possamos nos aproximarmos do Senhor. Nos aproximarmos do Senhor. Isso vai acontecer todos, com todas as almas. Algumas terão uma trajetória mais acelerada, outras mais lentas. Mas todo mundo vai chegar lá. Porque, como ele disse aqui na 787A, Deus a ninguém deserta. E graças a Deus, que se fosse por nossa conta, a gente deserdava todo mundo. Não é assim? Mas Deus não desiste de ninguém. 787B. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados. Olha a pergunta de Kardec. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Voltamos a chamar atenção para a palavra selvagens. Essa palavra aqui está dentro de um contexto de época, não é? 1857.
Era assim que a ciência daquela época consideravam esses grupos que hoje nós chamamos de indígenas, essas culturas, e tem um conhecimento extraordinário. E a prova disso é que, se hoje ainda existem florestas, Amazônia, principalmente, porque fora do Brasil, tudo bem, ainda existem, né? Mas a gente sabe que aqui na América está esse grande, né? Essa grande Amazônia, né? Que é uma coisa extraordinária. Foi graças a quem? Quem são aqueles que conseguiram conservar essas maravilhas que nos permitem respirar ainda de forma saudável? Foram esses, porque eles são os grandes protetores da floresta, ou não são? Já imaginou se esses povos ancestrais aqui do Brasil, da América do Sul, da América Central, incas, astecas, maias, devastassem essas florestas como nós, os ditos civilizados, estamos devastando no último século? Já pensou? Se desde o ano. Eu vou botar um tempo aqui. Ano 1000. Ano 1000, porque esses povos estão aí há muito mais tempo. Eles viessem detonando as florestas, o que nós teríamos hoje? Nem um pé de caju. Mas eles conservaram a floresta. E se hoje nós temos essa beleza, vamos falar de outros países. Vamos falar aqui da América, né? América, principalmente uma parte da América Central e América do Sul, com a Amazônia, que é extraordinária, são graças a esses povos que os antigos, chamavam de selvagens. Mas analisando friamente, quem são os selvagens? Então, mas, né, a ciência, principalmente a ciência do século XIX, tinha uma visão ainda, né, muito, vamos chamar assim, não vou usar estreita, era a ciência daquela época. Mas hoje, quando lemos um texto desse, ao ler a palavra selvagem, nós temos que entender que ela está dentro de um contexto de uma época onde a ciência era academia, via esses povos, que nós chamamos de povos ancestrais, assim. Entendeu? Mas, na realidade, eles não são, nem foram selvagens. Porque, para chamar de selvagem, no conceito verdadeiro da palavra, culturas atuais receberiam esse título com tranquilidade, não é não? Quando você vê alguém jogando uma bomba no centro de uma cidade cheia de homens, mulheres e crianças, destruindo hospitais, escolas, matando a população de fome, não é um ato de selvageria? É. De homem que parece aqueles homens que não conseguiam raciocinar, que não tinham um intelecto desenvolvido. Uma barbárie. Mas está agora aqui, ó, século XXI. Então, lembrando sempre isso. Mas a academia, naquela época, via assim. Então, a gente tem que ler a palavra selvagem e entender. Era assim que a academia, naquela época, via. Mas hoje nós sabemos que eles não são selvagens. Então, eles aqui, selvagens e antropófagos, né? Porque os viajantes, né? Vamos imaginar, nas grandes navegações,
quando acontecia de um navio, né, naufragar e as pessoas caírem em terra e serem mortos, os que escapavam espalhavam isso pelo mundo todo, né? Índios que comem gente, aquela coisa toda. Mas, de vez em quando, outro século XXI, a gente depara com desses aí. Então eles aqui. Aí os espíritos dizem: tu mesmo, falou para Kardec, tu mesmo o foste, mais uma vez, antes de seres o que és. Então ele diz: Kardec pergunta, esses homens mais civilizados, né? Será que no passado eles foram assim? Eles viram. Você mesmo foi. E todos nós fomos, não é? Todos nós fomos antropófagos uma época. Todos nós. 788. Os povos são individualidades coletivas, que, como os indivíduos, passam pela infância. Claro! Vamos lembrar dos nossos irmãos neandertais. Então, os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância. Então, os neandertais estavam na infância da humanidade, né? Depois, pela idade da madureza, aí vem, né, o período do ferro, né, e vai por aí, neolítico, e vai por aí. Pela decrepitude. Então, os povos vão evoluindo e depois chegam à decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde, pergunta de Kardec, a fazer supor que os povos mais adiantados deste século XIX, terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Aí eles respondem: os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. O grande império babilônico, 3.000 anos antes de Cristo, cresceu, se desenvolveu, chegou ao ápice. Hoje, o que é a Babilônia? É o Iraque. Iraque, aquela região dali. Onde está o esplendor da Babilônia? Aquela região dali, Mesopotâmia. Império Romano, que se estendeu por toda a Europa, chegando à Ásia. Existem ruínas romanas na China. Na China. Imagine, da Itália até a China, gente. Com aqueles cavalos e aqueles barquinhos daquela época. Na China, em Portugal, em toda a Europa, na África, até que se saiba, só não chegaram aqui na América. Mas os vikings chegaram. Os vikings chegaram. O Canadá é prova disso. Tem ruínas vikings no Canadá. Olha como eram os barcos dos vikings, hein, gente? E dizem alguns que chegaram até a América do Sul, dizem, né? Eu não duvido, não. Então, o grande império romano que dominou o mundo naquela época, onde está hoje? É uma bota na Europa. A Itália. Só sobrou a cidade de Roma. Entendeu? Foi o grande império. O grande império de Gengis Khan. Então, tudo. E as grandes potências. Agora vamos lembrar, vamos trazer aqui para o século XVI. Século XVI.
1500 e pouco. Quem foram as duas maiores potências do século XV? Vocês sabem? Foram aquelas duas potências que dividiram o mundo numa arrogância tal que dividiram o mundo ao meio. A direita pertencia para uma, a esquerda para o outro. O resto do mundo que se exploda. O mundo é nosso. Portugal e Espanha. Dois países desse tamanho. Portugal é pequenininho, né? Espanha é um pouquinho maior. Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? O mundo foi dividido ao meio entre essas duas potências marítimas. Portugal fundou colônia no Japão. E foi tão poderosa essa influência que influenciou a língua japonesa. Existem vocábulos em japonês que são palavras em português. Obrigado. Arigatô. O que é arigatô? É obrigado. Obrigador, que foi com o tempo se transformando em arigatô. Obrigador. Que com o tempo virou arigatô. Mas a origem de arigatô é obrigado. Palavra latina, portuguesa. Na África também, né? Na África nem se fala. Nem se fala. Acho que é na China, né? O Beto que sabe isso. É na China ali que tem uma colônia ainda, ex-colônia, onde é falado o português. Eles hoje fazem de tudo para tentar eliminar a língua portuguesa. Mas o povo lá fala português. Acho que é na China. Eu não me lembro bem o país, que o Beto está tomando banho, ele não pode, que ele que é o meu Mas universitário. eu acho que, mas é na China, sim. Eu já vi sobre isso. É uma região lá onde eles É falam. eu acho que começou com um povoado, né? É uma ex-colônia. Mas Macau, Alberto me salvou. sim, Macau. Isso, Macau. isso, isso. Lá é falado português. Eles estão tentando eliminar, né, o português, mas está na base do povo. Na África, nem vou falar, que tem colônias que falam português. Olha essa potência, Portugal. Então, Portugal, China, Japão, e vai por aí fora. Com aqueles barcos, né? As caravelas, enfrentando os oceanos. O grande navegador que eu amo de paixão, Américo Vespúcio, era aquele que, depois que alguém anunciava descobriu uma terra, ele que ia verificar o que era realmente. Por que será que o continente americano tem o nome de América? Em homenagem a ele. E fundou uma colônia, podemos dizer assim, em Cabo Frio. Quem vai a Cabo Frio, minha filha, quando esteve lá, ela na praia tem uma pequena estela, né? Um pequeno monumento. Estava até no meio do mato. Aí a Carolina achou aquele inteiro. Quando mexeu, estava lá, em homenagem à América Vespúcio, que ele se instalou ali. Aí, Carolina, mãe, aqui o seu herói, que eu amo. Todo mundo fala de Cristóvão Colombo, mas eu amo Américo Vespúcio, que ele fez toda essa verificação. Então, os espanhóis e os portugueses ficavam nessa, né? Muitos navegadores genoveses e, né, espanhóis, portugueses, esse pessoal aí eram grandes, mas principalmente Portugal e Espanha. Grandes potências marítimas, mas que perderam seu posto. E aí vem de quem depois? O grande Império Britânico, não é? Que
Nossa, Marinha Britânica, Marinha Inglesa, poderosíssima. Hoje temos aí os Estados Unidos, mas daqui a um tempo, porque são impérios, como ele diz aqui, ó, que nascem, crescem, morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles cujas leis. Oi, Denise, fala aí. Eu vi uma mensagem sua aqui, mas deixa eu ver se eu consigo abrir seu chat aqui. Era isso mesmo. Hoje em dia tem Exato. outros imperadores querendo dividir o mundo, É, tomar uma parte só os para si. imperadores aqui, mas daqui a pouco a coroa cai. Quer Ah, dizer, exatamente. aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Porque é da natureza. Então a pessoa se enche de empáfia, mas vai durar algum tempo e depois desaparece. E para encerrar a aula de hoje, eu peguei esse livro, que é um livro que eu gosto muito. É um livro de estudo, Investigando o Livro dos Espíritos, Guia de Estudos Espíritas. Tá? Ele estuda e analisa as questões de um livro dos Espíritos. Ele é grossinho, tá, gente? Ó, ele é grossinho. Investigando o Livro dos Espíritos, Guia de Estudos Espíritas. Ele foi publicado pela editora Caravana de Luz, a Fraternidade Espírita Caravana de Luz. Eu gosto muito desse livro. E aqui, estudando o item Povos Degenerados, ele vai dizer assim, né? Fazendo uma análise, ele vai dizer assim: quando todos os povos, deixa eu ver aqui, tá? Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, vai demorar um pouquinho, né, gente? A Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de volver ao nosso, então transformado. É da natureza. É da natureza. É da lei. Começou a incomodar muito? Vão dar uma voltinha. Vão dar uma voltinha. É o tal do êxodo. Vão dar uma voltinha. Depois eles retornam. Então, nós vamos encerrar aqui. Semana que vem, dia 16, coloquem aí, 16 de 2 de 26, questão 789. 789. 789. A Gênese fica para a semana que vem. Já deixa a Gênese marcada. Ah, eu ainda não tinha marcado, não, mas não tem problema, eu mando no apoio. Fica para a semana que vem. Que esse tema é muito, muito. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ô, Rosa, eu só tenho uma pergunta para fazer. Eu só podia repetir o nome do livro da Joana de Ângeles? É Leis Morais da Vida, Ah, tá, tá. Obrigado. tá? O capítulo foi o 37, Diante do Progresso. O pessoal, no início do nosso estudo, né, me chamou a atenção porque o senso comum encara vício como vício de droga, ou vício moral da maledicência, e quando a gente inclui, o Livro dos Espíritos inclui, no caso, né, por bom senso, é isso mesmo, o egoísmo
né? O E a orgulho, vaidade, o orgulho. o egoísmo e o orgulho. Então, a gente sempre se prende a vícios das coisas materiais, mas tem os vícios morais, né? Exatamente, que são Os complicados, piores, né? os Eu piores, não sei qual é verdade. o pior, mas que são prejudiciais são. Muito, 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 muito prejudiciais, né, gente? Então, é interessante, foi bom você lembrar isso, chamar nossa atenção para isso, Alberto. A gente fica muito preocupada, precisa acabar com o vício da comida, o vício é importante, mas deixa o orgulho e o egoísmo de lado. Nem atenta para isso. São vícios muito mais prejudiciais. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo. 5h30, a gente retorna para o estudo do livro Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, né? Pelo Espírito Bezerra de Menezes. Vamos começar hoje o capítulo 7. Capítulo 7, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça e nos ampare. E mais tarde teremos aí a nossa palestra pública às 18h30, tá bom, gente? Todos são convidados. Eu vou passar aqui para você, tá, Denise?